Nacional Instituto de Educação. Aliás, até antes de chamar a matéria, deixa eu fazer aqui um adendo ao nosso querido Oswaldo Diniz, que ontem foi hostilizado por professores do Instituto de Educação. O Oswaldo é repórter da Rádio Itatiaia e ele deu informação. Olha, chegou aqui uma notícia de que alunos estavam fumando dentro da escola e por isso pegou fogo. Aí foi professor lá fazer discurso, foi insultar o nosso colega. O Iago Rocha, quando estava ao vivo aqui também, professor fazendo discurso, um absurdo, interrompeu a fala do Iago, o professor, foi um absurdo falar que foi cigarro, que na nossa escola não tem. Tem, tá? Tem. E outra coisa, depois que a matéria foi ao ar ontem, Renato, chegou um monte de mensagem de alunos, pais de alunos, dizendo que é muito fácil entrar no Instituto de Educação, que os muros são baixos, que tem muito mato, né? Tem uma mata cercada em volta, que é muito fácil entrar na escola e que tem droga sim dentro da escola. Então, professor, antes de fazer discurso para a imprensa, de ficar revoltado, tem que olhar para o próprio umbigo e ver que tem problema sim dentro da escola. E a prova é que uma mãe pegou o aluno que estava fumando na escola e levou para a polícia, Renato. E quando a gente fala isso, ou quando o Oswaldo está falando isso, ele estava narrando uma versão que estava sendo dita pelos próprios estudantes e que depois se comprovou verdade, né? E se era maconha ou cigarro, aí acabou. Não pode nenhum dos dois. Isso aí é o de menos. Isso é o de menos, se é maconha ou cigarro, porque o professor veio estufando o peito. Não, que não... Deveria estufar o peito com o aluno que está fazendo coisa errada. Aluno tá fumando na escola. E foi um aluno fumando que pôs fogo no Instituto de Educação, Renato. Exatamente, Thiago. E quando a gente fala isso, infelizmente acontece em praticamente todas as escolas. É uma situação, não é contra o Instituto de Educação. É só a gente tá mostrando uma situação que acontece que não podemos tapar o sol com a peneira. O Renato pegou fogo na escola, Renato. Pegou absurdo. fogo na escola, gente. E você vai falar pra mim que não tinha ninguém. O Renato Rios Neto, você acompanhou esse aluno, esse menor que foi levado à delegacia pela própria mãe, Renato? Exatamente, ninguém me contou não. Eu fui lá conferir. O Alterosa alerta, como sempre, em cima do fato. Nós falamos aqui da delegacia de plantão de Contagem, para onde foi encaminhado o adolescente de 16 anos, suspeito de ser o autor daquele incêndio que atingiu o tradicional Instituto de Educação. E tudo teria começado, pasmem, com a guimba de um cigarro, como explica o tenente Marcelo, do 18º Batalhão. Nós recebemos uma denúncia através do 190 do próprio menor, né, que é o suspeito aí de ter ateado fogo na escola. Segundo ele teria ficado com peso na consciência pelo fato da genitora dele ter tomado conhecimento do incêndio na escola. Nós conversamos com ele e ele esclareceu que o fato teria ocorrido da seguinte forma. Ele e um outro menor de 13 anos teriam adentrado dentro de uma sala de aula na qual haviam mesas e cadeiras cobertas por um plástico, feito o uso de um cigarro. E quando eles terminaram de fazer o uso desse cigarro, a guimba teria sido jogada no plástico que cobria essas mesas e cadeiras. E depois ele pegou um isqueiro e passou pelo plástico que cobria as mesas e cadeiras. Segundo ele, não teve qualquer vontade ou dolo ou intenção de causar um incêndio na escola. E ele disse que viu no momento, assim, pouco depois que já tinham pegado esse fogo todo? Após ele passar esse isqueiro no plástico, eles saíram da sala, foram para a sala de aula e aproximadamente 10 minutos depois eles notaram o foco de incêndio no local. Nesse momento ele não apresenta nenhuma preocupação ou qualquer tipo de remorso. A partir desse momento nós vamos registrar a ocorrência. Ela será encaminhada à 6ª Delegacia de Contagem, que é a Delegacia de Plantão, e o menor será apresentado à Autoridade de Polícia Judiciária, no caso o delegado, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Meus amigos, uma ideia de jirico que trouxe um prejuízo gigantesco. Fica a lição. Ô, Tiagão, é uma ideia de jirico, né? Fumar o famoso careca dentro da escola já tá errado de começar a fumar. Em qualquer lugar já tá errado. Mas dentro da escola é errado ao quadrado. Demais. Dentro de uma sala cheia de carteira, que também não deveria ser o local para deixar ali, né? Carteira, como se fosse um depósito. Aí mas você tocou num ponto importante, Renato. Algumas escolas estaduais, e olha que nós estamos falando da maior escola estadual de Minas Gerais, que é o Instituto de Educação. Tá desse jeito. Você imagina as outras do interior aí afora, como é que tá? Então, Renato... A imagem interna, já tem uma imagem interna que mostra que era como se fosse um depósito, que mostra por dentro, queimado por dentro.
Nossa, tipo, muita carteira dentro. Ô, muita Renato. carteira dentro, mesmo. Pelo que a gente viu dos destroços, né? O governo de Minas está anunciando que vai fazer uma reforma completa lá no Instituto de Educação, mas não tem prazo para começar. Vai investir 30 milhões de reais. Esse prédio do Instituto de Educação é tombado pelo patrimônio, então não é uma De obra 1906, tão simples. né? Não é uma obra tão simples. Mas o edital de licitação deve sair ainda neste semestre, antes do meio do ano. E aí, Renato, vai ter também implantação do projeto do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que não tinha, Renato. Ué, não tinha não? Não tinha. Aí vai incluir, inclusive, o sistema de alarme para mais segurança dos alunos. Então, na próxima segunda-feira, os estudantes do ensino médio já começam, voltam às aulas em outro local até que essa obra de restauração seja concluída. E esse local, Thiago? Não foi divulgado ainda, Renato. Já os alunos do ensino fundamental, os menorzinhos, continuam com as aulas no anexo do Instituto. O governo ainda ressalta que o Instituto de Educação de Minas está autorizado a funcionar e não apresenta, então, nenhum risco aos Thiago. estudantes e servidores. Mas ficou provado, hein, Renato? Estavam fumando dentro da escola, Renato. Exatamente. E agora, eu acho que serve, pelo amor de Deus, como alerta para verificar a questão aí dos projetos de incêndio, de saída, de emergência, em todas as escolas estaduais, Thiago. Isso aí pode poderia ter acontecer em qualquer lugar. Isso poderia ter virado uma tragédia, né, Renato? Poderia, graças a Deus, graças à atuação rápida do Corpo de Bombeiros, isso não aconteceu. Mas nós temos que aprender com as tragédias, não é possível, né? E ressaltar aqui, Thiago, o papel fundamental desta mãe, não a conheço. Tentei conversar com ela ontem lá na delegacia, claro, ela estava muito chateada, não quis se expor. Não é pra menos, direito né, Renato? dela, não é pra menos. Mas é uma mãe com E maiúsculo, puxou o filho pela orelha, vai ligar pra polícia agora. Ele que ligou. Foi o próprio menino que ligou e falou, eu que fiz. Mas por quê? Porque a mãe puxou ele pela orelha e falou, vai ligar pra polícia agora. Foi homem pra fazer? Vai ser homem pra responder também. Parabéns pra essa São mães mãe. assim que a gente precisa, né, Thiago? Tem que ressaltar. Que poderia ser, né, aquela que, não, deixa quieto, meu filho, não vamos falar pra ninguém, não. Ou ele não teve culpa de nada. Esses professores aí, são esses professores. A polícia tá forjando. É. Então, assim, Parabéns pra essa mãe. Não a conheço, bacana Que, aliás, demais deve estar tendo um essa dia atitude. horrível, né, Renato? Deve estar tendo um dia poxa terrível, né? Por E o conta- menino, vamos aprender, né, menino? E larga o cigarro, viu, meu filho? Ó, Se você não aprendeu agora, fora aí, ó. o gental do cigarro, deixa fedendo, faz mal pra você, faz mal pra quem tá perto, É pelo claro. amor de Deus. Ainda gasta dinheiro com uma porcaria dessa. Ô, Renato,